Ok, nós vamos falar agora do Teorema de Cauchy, que é um dos principais resultados do curso. Mas primeiro vamos lembrar que quando a gente viu integrais complexas, um dos resultados que a gente obteve é que se eu for fazer uma integral ao longo de um caminho de uma certa função, e essa função tiver uma primitiva, ou seja, uma outra função cuja derivada dela, eu não preciso realmente calcular a integral. Basta pegar a primitiva calculada no ponto final menos no ponto inicial. Parecido com o teorema fundamental do cálculo. E aí, no caso de um caminho fechado, em que o ponto final é igual ao inicial, quando eu pegar a função no ponto final menos o ponto inicial, vai dar zero. Então, para funções que têm primitiva, a integral em caminho fechado vai dar sempre zero. Então, as duas coisas estão interligadas. Integrais de caminhos fechados darem zero e t primitiva. Okay? Mas a gente precisa entender melhor como é que essa relação entre esses dois conceitos. E também a gente precisa entender que condições eu preciso ter para garantir que uma função vá ter primitiva. E, por outro lado, também que condições eu preciso ter para garantir que integrais em caminhos fechados deem zero. Okay? As duas coisas estão interligadas, mas ainda falta esclarecer melhor como isso acontece. Bom, antes de ir para o teorema mesmo, vamos só ver alguns conceitos. A gente vai dizer que uma região D é simplesmente conexa se aí tem uma definição topológica mais complicada, que é todo caminho fechado, pode ser deformado num ponto. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Tá? No plano complexo, a topologia é bem simples. Nesse caso, ser simplesmente conexo significa simplesmente que a região não tem buracos. Ok? Ou o que isso quer dizer? Quer dizer que essas regiões aqui de cima são simplesmente conexas, porque dentro delas não tem nenhum buraco. Essas duas de baixo aqui não são simplesmente conexas, porque tem esse buraco aqui dentro daquela, e aqui tem um ponto faltando, um ponto já considera também como buraco, então a região já não é simplesmente conexa. Ok? Então, no caso do plano complexo, simplesmente conexo, pensa simplesmente que a região não tem nenhum buraco, nenhum ponto faltando dentro dela. Ok? Se for uma região assim, por exemplo, isso aqui ainda é simplesmente conexo. Okay? Isso aqui não conta como buraco dentro dela, porque isso aqui ainda faz parte da região exterior. Buraco dentro dela seria se tivesse realmente alguma coisa faltando dentro da própria região. Bom, outra coisa que a gente vai precisar, mas na verdade não tanto, tá? Isso aqui vai ser usado só numa demonstração. Esse teorema que é visto em cálculo vetorial, mas quem nunca viu isso aqui também não precisa esquentar a cabeça, porque como eu falei, a gente não vai realmente usar ele. Vai ser usado no livro só para uma demonstração. Okay? Então, só para dar uma passada bem rápida nesse teorema, o teorema de Green, eu tenho uma região simplesmente conexa, aberta, tem um caminho gama, que seria a fronteira dessa região, que aí vai ser um caminho fechado, pega ele orientado no sentido horário. Se eu tiver duas funções P e Q contínuas, com derivadas contínuas nessa região, essa integral aqui, que é uma integral de linha que é vista em cálculo vetorial, vira esse outro tipo de integral aqui, envolvendo as derivadas parciais, que agora é uma integral dupla na região. Tá? De novo, não esquentem muito a cabeça com isso aí. Ele vai ser usado para provar o teorema de Cauchy, tá? Que tem várias versões dele. Uma delas é essa aqui. Eu estou numa região D, aberta e conexa, e aí tem uma função f que é analítica e cuja derivada é contínua. Ok, só para lembrar, analítica significa que tem a derivada numa região aberta em torno de cada ponto. E aqui também exige que a derivada seja contínua, mas depois a gente vai ver que essa segunda hipótese pode ser descartada. Okay? Se a função for analítica, automaticamente a derivada vai ser contínua. Mas por enquanto tem essas duas hipóteses. E aí você tem agora um caminho fechado gama, ok? Tal que a região dentro dela seja simplesmente conexa. Ok? E a região onde valham essas hipóteses aí. Então, basicamente,
eu tenho que ter um caminho gama fechado, uma curva fechada, e na região dentro dela eu não posso ter nenhum ponto onde a função deixe de ser analítica ou a derivada deixe de ser contínua. Okay? Se eu tiver essas condições satisfeitas, então o teorema me diz que a integral da função ao longo desse caminho fechado vai dar zero. Okay? Então, parecido com o que acontecia lá em cima, só que lá em cima a hipótese era que existia primitiva, ou seja, existia integral indefinida. Aqui é o contrário, aqui a hipótese é que a função seja analítica e com derivada contínua. Ou seja, tem que existir a derivada e ser contínua. Bom, como que prova isso aí? Basicamente, vai pegar uma função f, reescreve como u mais iv, okay? Então joga lá na integral, o dz, se o z é x mais y, o dz vai ser dx mais e dy, aí faz distributividade aqui, você vai cair numa integral de alguma coisa dx mais alguma coisa dy, e outra parecida, que é tipo dessa integral aqui de cima. Aí você usa o teorema de Green para transformar essa integral numa integral desse outro tipo aqui com essas derivadas parciais. Só que quando você aplicar isso para essas integraizinhas aqui, elas vão virar essas aqui de baixo, ok? Onde o que aparece aqui coincide com as equações de Cauchy-Riemann se você jogar todo mundo para o lado esquerdo. Ok? E aí, se você jogar todo mundo para o lado esquerdo, a equação de Cauchy-Riemann te diz que isso aqui é zero e aquilo ali é zero. Então, vira integrais de zero que dá zero. Ok? Essa é a demonstração, basicamente. Bom, vamos ver alguns exemplos, tá ok? Mas, de novo, a importância disso aí, tá ok? É justamente trocar uma condição que a gente tinha antes para garantir que a integral dê zero, que era t primitiva, que é um negócio difícil, em geral, para uma função complicada, é difícil você achar a integral dela, integral indefinida, achar primitiva. Okay? Trocamos agora pela uma hipótese a respeito da derivada, e derivada, em geral, é mais fácil de calcular do que integral. Okay? Então, aqui é mais fácil testar a hipótese do teorema para garantir que a integral vai dar zero. Bom, então, por exemplo, ele pega aqui essa função aqui, mais ou menos complicada, né? Uma exponencial de z à sétima. É complicada, mas nem tanto. E ele quer integrar essa função ao longo dessa curva aqui, elevado a it com t de menos π a π. A gente já viu que isso aí vai ser um círculo de raio 1. Né? Então, é uma curva fechada. Então, integral em curva fechada, se forem satisfeitas as condições do teorema, eu já sei que vai dar zero. Okay? Quais são as condições do teorema? Tem que ter derivada. Bom, a gente já viu que para calcular a derivada, basta usar as regras normais de derivação. Então, aqui eu tenho função z à sétima dentro da função exponencial, usa a regra da cadeia, você vai ver que é derivada da 7z à sexta vezes exponencial de z à sétima. Okay? Então, é diferenciável, e isso aí vai ser diferenciável numa região toda, né? Essa função, essa derivada aí, não tem nenhum problema nela. Então, a função analítica, além disso, essa derivada tem polinômio aqui, exponencial, tudo contínuo, então é uma derivada contínua. Então, satisfez as condições do teorema, então eu já posso garantir que a integral vai dar zero sem ter que calcular nada. Bom, outro exemplo. Pega a mesma curva, só que agora ele mudou a função. A função agora é uma exponencial de z² sobre z² mais 4. Bom, isso aqui você já vê que vai dar um problema, né? Se esse denominador aqui der zero, a função já vai ter descontinuidade, não vai poder ser diferenciável, então vou ter problema. Só que z² mais 4 vai ser igual a zero, resolve essa equação, você vai ver que vai ser mais ou menos 2i. Como isso aqui era um círculo de raio 1, então o 2i e o menos 2i estão fora do círculo. Okay? Dentro do círculo, na região dentro dele, não tem nenhuma descontinuidade, então não tem nenhum problema. Okay? Para as condições do teorema, só importa o que acontece dentro do círculo, dentro da curva, né? Seja lá qual ela for.
Aí eu teria que calcular a derivada dessa função aqui para ver se é contínua. Ok? Façam isso aí quem quiser. Vocês vão ver que vai dar uma expressão que vai ser contínua, exceto naqueles dois pontos. Mas, como eu falei, depois a gente vai ver que não precisa nem ver realmente se a derivada é contínua. Basta saber se a função é analítica. E aqui, como a função é uma composição de funções analíticas, polinômios, exponenciais, são tudo analíticas, vai ser analítica também, exceto nos pontos onde o denominador dá zero. Ok? Então, na prática, depois a gente vai ver que não precisa nem realmente calcular a derivada. Outro exemplo. Mesmo círculo, só que agora a função é 1 sobre z quadrado, que vai dar problema no zero, que agora está dentro do círculo. Né? Ok? Então, não posso mais usar o teorema de Cauchy. Ok? Mas, por outro lado, posso usar o teorema fundamental do cálculo, porque essa função aqui, eu conheço uma primitiva dela. Menos 1 sobre z. Menos 1 sobre z. Se eu derivar, você vai ver que vai dar 1 sobre z quadrado. Ok? Então, como tem primitiva, eu também já posso garantir que a integral vai dar zero. Ok? Então, cheguei na mesma conclusão, só que agora usando o outro teorema, o teorema fundamental do cálculo. Aqui no 4, ele refaz a mesma coisa, ok? Só que ele calcula a integral explicitamente. Ok? Então, pega a função 1 sobre z quadrado, no lugar de z substitui isso aqui, no dz bota a derivada disso aí, faz as contas, no final chega em zero também. Ok? A razão pela qual ele refez assim é porque ele dá muita importância na escolha do domínio, da região que você está interessado. Aqui o domínio era o plano complexo menos a origem, ok? Então, justamente para escolher aquele pontinho lá onde dava problema. E aqui ele está pegando o plano complexo todo. Ok? Se pega o plano complexo todo, não dá nem para falar que a função vai ser analítica ou vai ter primitiva no plano todo, porque no zero não funciona. Ok? Mas não esquentem muito a cabeça com essa questão de escolha do domínio da região. A gente vai sempre pegar a maior região possível na qual a função seja analítica. Então vai só realmente excluir os pontos onde realmente ela der problema, der zero denominador ou qualquer coisa assim. Okay? Mas de qualquer modo, aí são então 3 maneiras diferentes de provar que uma integral no caminho fechado dá zero. Fazer a conta na força bruta. Se você conseguir achar uma primitiva, também vai dar zero. Ou então, se você tiver uma função que é analítica e não tiver nenhum problema dentro da curva, então você também pode garantir que a integral vai dar zero. Aqui, esse exemplo 5 e o 6, também exatamente a mesma coisa, os dois, mesma função, 4z ao cubo, o caminho de integração vai ser o círculo de raio 2 centro na origem. A única diferença é que, num caso aqui, ele pega esse domínio e aqui esse outro. Tá, okay? Isso aqui, módulo z menor ou igual a 3, vai ser um círculo de raio 3, tudo dentro dele. Isso aqui, módulo z entre 1 e 3, vai ser um anel. Círculo de dentro de raio 1, círculo de fora, raio 3. Tá, ok? Mas, de novo, não esquentem muito a cabeça com isso aí, com a escolha de domínio. Tá, ok? Como a função é 4z ao cubo, 4z ao cubo é polinômio, está definido no plano todo. Então, a gente pegaria, na prática, a gente pega simplesmente como região o plano todo, e aí função é analítica no plano todo, então inclui a região dentro do círculo, então já posso dizer que a integral dá zero sem precisar fazer conta nenhuma. Ok? Mas, de qualquer modo, ele faz por esse método, depois ele faz achando primitiva. Ok? Então, como tem primitiva, também dá para garantir que a integral no caminho fechado vai dar zero. Poderia fazer também pelo cálculo detalhado da integral, fazer todas as contas. No final, chega na mesma conclusão que dá zero. Okay? Aqui o teorema de Cauchy-Gaussat.
que é exatamente a mesma coisa que o teorema de Cauchy, só que exclui aquela hipótese que eu tinha falado que é supérfluo de ter que checar se a derivada é contínua. Okay? Então aqui exatamente as mesmas condições, simplesmente conexo, função analítica, caminho fechado, só não preciso que a derivada seja contínua, porque depois a gente vai ver que toda função analítica automaticamente a derivada é contínua. Okay? Então basta checar se a região é simplesmente conexa, o caminho fechado e função analítica, automaticamente pode garantir que a integral vai dar zero. Okay? Então, é uma coisa a menos a testar. Basta testar se a função é analítica. Bom, para que é interessante saber que essas integrais em caminhos fechados dão zero em certas condições? Bom, uma coisa que isso aí implica, e que é bem parecida com cálculo vetorial, para quem já fez a disciplina, é que algumas funções a integral dela vai ser independente do caminho. O que significa integral ser independente do caminho? Significa que se você pegar dois caminhos diferentes, aqui um γ1 e um γ2, os dois começando no mesmo ponto e terminando no mesmo ponto, se a integral for independente do caminho, quer dizer que se você fizer a conta da integral pelo primeiro caminho, aí depois fizer pelo segundo caminho, tem que dar sempre o mesmo resultado. Okay? Se você escolher um terceiro caminho mais complicado, ainda ligando os mesmos pontos, tem que continuar dando o mesmo resultado. Ok? Nem toda função isso vai acontecer, mas muitas vão. Aqui, nesse exemplo, ele pega justamente aqui duas integrais de duas funções diferentes, aí manda calcular cada uma delas por dois caminhos aqui. Primeiro caminho, um segmento de reta indo do -1 até o i, e o segundo caminho, um arco de circunferência, também começando no -1 e terminando no i. Okay? Então, o A e o B são dois caminhos diferentes ligando os mesmos pontos. E aí ele faz as contas. Então, aqui vou deixar para vocês checarem as contas. Faz a integral realmente na força bruta dessa primeira função, que é módulo de z quadrado. Pelo primeiro caminho dá essa resposta aqui. Pelo segundo caminho dá essa outra resposta ali. Como é diferente, então essa função módulo de z quadrado não é independente do caminho integral dela. Okay? Então é um exemplo de funções cuja integral depende do caminho que você escolhe. Essa segunda função aqui, 1 sobre z quadrado, ele calcula de novo a integral nos mesmos dois caminhos, e agora os dois dão o mesmo resultado. Okay? Então essas duas integrais nesses dois caminhos específicos não dependeram do caminho de integração. Okay? Só isso aí não garante que se eu escolher um outro caminho mais complicado, realmente vai dar a mesma resposta. Ok? A gente ainda não tem como garantir isso. Tá? Então, eu ainda não consigo dizer que essa integral aí, de 1 sobre z quadrado, vai realmente ser independente do caminho. Eu sei que nesses dois caminhos específicos deu igual. Ok? Mas pode ser coincidência. Mas depois a gente vai ver que não é. Tá? Depois a gente vai conseguir mostrar que realmente, se qualquer caminho que eu pegasse ligando -1 ao i, por mais complicado que seja, quando eu integrasse essa função, daria esse mesmo resultado aí. Bom, quando que uma função vai ser independente do caminho? Está aqui uma resposta. Tá? Isso aqui é uma condição possível. Se você tiver uma função analítica numa região simplesmente conexa, okay, automaticamente a integral dela em qualquer caminho dentro daquela região vai ser independente do caminho. Okay? Então, essa função aqui, 1 sobre z quadrado, ela é analítica no plano todo, exceto na origem. Ok? Então, aqui na origem ela dá problema. Então, qualquer região que não pegue a origem, tipo essa aqui, o teorema vai valer aqui. Então, qualquer caminho que esteja aqui nessa região, eu posso saber, aliás, desculpa, quaisquer dois pontos nessa região aqui, se eu ligar por um caminho ou por outro, eu sei que o resultado vai dar o mesmo. Okay? Agora, se eu pegar, por exemplo, tá aqui o ponto problemático, se eu tentar ligar um caminho aqui, em outro ali, por cima da origem, depois por baixo da origem,
aí pode ser que dê diferente. Tá, ok? Porque eu não consigo desenhar nenhuma região aqui contendo os dois caminhos e que seja simplesmente conexa sem pegar a origem. Tá, ok? Como eu vou ter que tirar a origem, então vou ter um buraco dentro da minha região, então não vai ser simplesmente conexa, e aí o teorema não vale. Mas, se eu tiver numa região simplesmente conexa e a função for analítica em todos os pontos ali, não pode faltar nenhum ponto, então quaisquer dois caminhos ligando os mesmos pontos, eu sei que a integral vai dar a mesma. Bom, por que isso aí acontece? Consequência direta do teorema ali de cima. Pega aqui, então tem aqui uma região D, simplesmente conexa, pega esse ponto Z1 e Z2 ali dentro e liga por dois caminhos, esse caminho vermelho e aquele caminho azul, começando no Z1 e terminando no Z2. Bom, eu quero mostrar que o integral nos dois caminhos dá igual, só assumindo que a função seja analítica. Bom, só que se eu juntar os dois caminhos, se eu seguir, por exemplo, primeiro gama 1 e depois voltar pelo gama 2, isso aí forma uma curva fechada, né? Ok? Então, sei que a integral nessa curva fechada verde vai dar zero. Bom, só que a integral nessa curva fechada vai ser igual à integral ao longo do gama 1 menos a integral em gama 2, porque agora eu estou indo no sentido oposto. Ok? Quando eu percorro agora o gama 2, estou percorrendo de trás para frente, do Z2 para o Z1. Então, a integral no caminho verde vai acabar sendo a integral em gama 1 menos a integral em gama 2, porque o sentido está invertido. E como a integral no caminho verde, por ser um caminho fechado e a função ser analítica, vai dar zero, então a diferença dessas duas integrais é zero, quer dizer que as duas integrais pelos dois caminhos são iguais. Ok? Então, uma provinha bem simples, que é consequência do teorema de Cauchy. Bom, outra consequência do teorema de Cauchy. De novo, estou numa região simplesmente conexa, uma função analítica. Com essas duas condições, eu consigo garantir que vai existir uma primitiva, ou seja, uma outra função f, analítica também, cuja derivada deu f. Tá. Bom, por que eu posso garantir isso? Está aqui a demonstração. A gente vai fixar um ponto Z0 lá na minha região. Então, escolhe um ponto qualquer Z0 e fixa. Ok? E aí, para um ponto Z qualquer, eu vou tentar definir a minha primitiva, o valor de f em Z. E eu vou definir assim. Eu vou pegar um caminho qualquer ligando Z0 a Z. Aqui pegou, por exemplo, esse caminho vermelho gama 1. E vou definir o f de Z como resultado dessa integral aqui. Integral de Z0 a Z da função f. Tá? Aqui está escrito um f de w dw, porque ele já usou a letra Z para o ponto final. Então aqui dentro bota uma outra variável w qualquer. Okay? Mas é basicamente integrar a função f ao longo desse caminho do ponto inicial arbitrário até o ponto Z que eu estou interessado. Bom, isso aqui em geral poderia dar problema, ok? Porque tem uma escolha envolvida aí, né? Escolhi um caminho qualquer. Se eu tivesse escolhido outro caminho, talvez o resultado desse diferente, então o valor de fz não estaria bem, o valor de f de z não estaria bem definido, ok? Mas como eu estou numa região simplesmente conexa à função analítica, a gente já viu que a integral vai ser independente do caminho, então não depende realmente da escolha do intervalo, vai depender só, não vai depender da escolha do caminho, vai depender só do ponto final z. Okay? Então isso aí está uma função bem definida. Okay? Bom, então defini uma função f de z aqui que dá para eu calcular o valor dela em qualquer ponto ali daquela região. Okay? Qualquer ponto que eu quiser aqui, é só escolher um caminho ligando, pronto, calculo a integral, achei o valor ali, e assim vai. Só que eu ainda não sei se essa função aí realmente vai dar primitiva, né? Okay? Só definir uma função de um jeito qualquer. Só que eu quero agora provar que realmente se eu derivar esse f, eu quero mostrar que vai dar o f. Bom, como que eu vou mostrar isso aí? Okay? Bom, a ideia vai ser usar a definição
formal da derivada a partir de limites. Bom, derivada é o quê? Derivada de f vai ser limite de f calculado em z mais h, menos f de z sobre h, quando h vai para zero, né? Ok? Então, vamos esquecer o limite por enquanto, vamos concentrar só em calcular f de z mais h menos f de z. Bom, f de z foi definido como uma integral, né? Ok? Até o ponto z. F de z mais h, então vai ser algum caminho, integral ao longo de algum caminho de z0 até z mais h. Então, aqui h é um númerozinho complexo, então quando eu pegar z e somar um númerozinho complexo, vou ter um pequeno deslocamento aí. Ok? Bom, só que ao invés de escolher um caminho qualquer de z0 até z mais h, vou escolher isso aqui. Vou começar primeiro indo por aquele caminho gama 1 que eu já tinha, e depois ligando de z até z mais h por um segmento de reta. Okay? E aí com isso eu tenho um caminho do z0 até o z mais h. E a integral nesse caminho todo, por definição, é o f de z mais h. Ok? Então está aqui. F de z mais h é integral de z0 até z mais h, por esse caminho todo. O f de z é integral só nesse pedaço vermelho. Quando eu pegar a integral no caminho todo menos a parte vermelha, vai ser a integral só naquele trechinho preto, né? Então, integral só de z até z mais h. Ok? Então, essa diferença desses dois fzões vira só a integral de f de z até z mais h ao longo desse segmento reto preto aí. Bom, e agora eu vou pegar essa expressão, divide por h, né? Menos f, e aí, por definição da derivada, a derivada vai ser f se esse limite aqui for para zero. Ok? Quando o h for para zero. Para mostrar que isso aí vai para zero, vou tentar estimar isso aí. Ok? Aí aqui tem um truquezinho, no lugar do f de z, deixa eu dar uma ampliada aqui, eu vou substituir essa expressão aqui, 1 sobre h, integral de z até z mais h de f de z dw. Por que isso aí é simplesmente igual a f de z? Porque como a variável de integração é w, e aqui eu tenho f de z, não de w, então isso aqui não tem w, então isso aqui para integral é uma constante. Se é uma constante, eu posso passar isso aqui para fora, né? Então eu ficaria com f de z sobre h, vezes a integral só de dw, de z até z mais h. A integral de dw vai dar simplesmente w, aí substitui em z mais h, menos em z, cancela o z, sobra só h. Que aí depois vai cancelar com esse h de baixo, então sobra só o f de z. Ok? Então, se essa integral aí vai dar simplesmente f de z, como aqui eu tinha f de z, no lugar disso aqui eu coloco essa integral toda aqui. Ok? E aí, vantagem de fazer isso é que e agora eu posso pegar isso aqui, eu já tinha como essa integral aqui, né? Falta só dividir por h. Só que agora eu tenho h aqui também, eu posso passar 1 sobre h tudo para fora. Aí vai ficar essa integral aqui, menos essa aqui, e está aqui então, integral do f de w menos f de z. Ok? Chequem isso aí com cuidado, depois vocês vão ver que faz tudo sentido. Bom, e agora eu quero estimar isso aí. Ok? Bom, a gente já viu que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, okay? Que aí acaba virando o valor máximo dessa função aqui, do módulo dela, ao longo do caminho, vezes o comprimento do caminho. Okay? Bom, o máximo do que está dentro aqui, do módulo disso aqui, ok? Como eu estou interessado nesse caminho aqui, pequenininho, e o h, que é a diferença entre esses dois pontos, está indo para zero, ok? Então esse caminho está ficando muito pequeno. Okay? Então, o caminho está ficando muito pequeno, então o comprimento dele como é um segmento reto, vai ser módulo de h. Ok? Então, isso aqui vai ser h, que vai cancelar com o valor de baixo.
Então vai sobrar o valor máximo da função naquele caminhozinho, mas de novo, como o caminhozinho está ficando cada vez menor e a função é contínua, uma função contínua num espaço pequenininho ela não tem como variar muito. Okay? Então esse módulo aí também vai estar indo para zero, esse valor máximo. Okay? E então isso aí no final vai ir para zero. E aí, se isso aqui, então o limite disso aqui vai para zero, quer dizer que o limite disso vai para f de z, ou seja, a derivada da f é o f de z. Okay? Essa aí é a demonstraçãozinha mais trabalhosa, depois leiam com cuidado. Bom, outra consequência. Digamos que eu tenho de novo uma região simplesmente conexa, okay? Uma curva fechada simples. Agora tem essa condição essa ser simples. Ser simples significa que ela não tem autointerseção. Okay? A gente já viu isso. Então, uma curva fazendo um 8, por exemplo, não é simples porque ela passa por cima dela mesma. Então, tenho aqui uma curva fechada simples e digamos que eu esteja interessado na integral nessa curva aqui, essa elipse aqui, por exemplo. Okay? Pode até ser um caminho complicado. Okay? A palavra simples parece que tem que ser simplesinha, mas significa simplesmente que não pode ter autointerseção. Então, essa curva B de esquisita que eu desenhei também é uma curva fechada simples. Okay? Só o que importa é não ter autointerseção. Bom, então digamos que eu esteja interessado em calcular alguma integral ao longo desse caminho preto aqui. Ok? E aí, às vezes é um caminho complicado, como aquele que eu desenhei, e às vezes vai ser interessante mais para frente você poder trocar esse seu caminho complicado por um caminho mais simples, que em geral vai ser um círculo. Ok? E esse teorema aqui dá condições para você poder fazer isso. Ok? Simplesmente trocar o seu caminho complicado por um círculozinho bonitinho, que em geral vai ser mais fácil de calcular. E a condição para você poder fazer isso é, de novo, você esteja uma região simplesmente conexa, uma curva fechada simples, e se a função for analítica na região toda, exceto talvez no ponto, aqui você pode escolher o ponto que você está interessado, okay? Então você pode fazer isso. A integral no caminho complicado vai ser igual a integral no círculo, no caminho mais fácil. Okay? Tomado com a mesma orientação do caminho original. Então aqui o caminho original estava no sentido anti-horário, ele trocou por um círculo também no sentido anti-horário. Se o caminho de fora tivesse no sentido horário, teria que pegar um círculo também no sentido horário. Bom, por que isso aí é verdade? A ideia é bem bonitinha. A ideia vai ser o seguinte: pega um caminho que vai ser o seguinte agora. Parte aqui de um ponto qualquer, ok? Começa percorrendo o caminho preto até algum ponto qualquer que você quiser. Aí entra por esse caminho azul até chegar no círculo vermelho. Percorre o círculo vermelho no sentido oposto. Volta pelo caminho azul no sentido oposto. E depois termina o caminho preto. Ok? Bom, a integral nesse caminho verde vai virar o quê? Integral no verde vai ser o quê? Eu acabei percorrendo o preto todo, né? Então vai incluir uma vez o caminho preto. Eu percorri também o vermelho todo. Okay? Só que o vermelho aqui estava no sentido anti-horário. Aqui não está no sentido horário. Okay? Então, como eu mudei a orientação, então vou ganhar um sinal de menos. Caminho vermelho. E depois eu percorri o caminho azul uma vez para a esquerda. Então ganhei uma integral. Só que aí depois eu percorri ele de novo para a direita. Então vou ganhar a mesma integral com sinal negativo. Porque percorri no mesmo caminho, só que no sentido contrário. Então ganhei um sinal de menos, então essas duas integrais se cancelam. E sobra então que a integral no caminho verde
é o preto menos o vermelho. Só que esse caminho verde aqui, o interior dele, o que está dentro do caminho verde, vai ser isso aqui, tá ok? Que é simplesmente conexo, tá ok? Na verdade, aqui tem um detalhezinho técnico, na verdade eu teria que pegar dois caminhos aqui, uma pequena diferença, depois tomar limite, eles se aproximando cada vez mais, mas são só detalhes técnicos, tá? Você pode ver aqui que isso aqui você pode considerar como algo simplesmente conexo, porque dentro aqui, tipo, se eu tivesse um buraco aqui, aí deixaria de ser simplesmente conexo. Mas o buraco que eu tenho aqui, em torno do ponto Z0, eu meio que dei uma contornada em torno dele, mas sobrou aqui um caminhozinho para escapar. Tá, okay? Então, isso aqui você considera como meio que uma parte da região exterior, porque tem essa entrada aqui que dá para eu chegar ali. Tá, okay? Então, não é realmente um buraco que está isolado dentro da região. Tá? Então, dá para aplicar o teorema de Cauchy. Então, a integral no caminho verde vai ser zero, já que a função é analítica e o caminho dentro dela está uma região simplesmente conexa. Bom, aí se o integral no caminho verde deu zero, e ele era igual à diferença entre essas duas integrais, quer dizer que essas duas integrais são iguais. Ou seja, integrar no caminho preto é a mesma coisa que integrar no caminho vermelho mais simples. Ok? Então a gente vai usar isso aí bastante depois para simplificar nossa região de integração. E parar por aqui, depois a gente continua.